Senhor Deus, nós chegamos à Tua presença reconhecendo que Tu és o Deus sobre nós e que por meio do Teu Espírito nós somos capazes de entender as maravilhas da Tua lei. Portanto, nós expressamos a nossa total dependência do Senhor e pedimos em nome de Jesus que nós sejamos abençoados mais uma vez e que o Teu povo seja iluminado pela ação do Espírito Santo do Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenho pensado muito nos últimos dias sobre a vida do servo de Deus. E é interessante como, no afã de compreender características da vida de um servo de Deus, muitas vezes comunidades ditas cristãs têm vivido uma perspectiva que não necessariamente é casada com a Bíblia, e explico. Existem igrejas que anunciam um evangelho que não traz uma palavra para o céu. As palavras trazidas no púlpito são palavras para a terra. Assim são anunciados sucesso, bens, recursos, avanços, prosperidades, e textos bíblicos são usados fora de contexto. E a cada encontro você é obrigado a ouvir coisas do tipo: esta semana será a semana mais maravilhosa da sua vida. E fico eu a pensar se de fato isto é verdade para todos aqueles que ouvem esta declaração de um púlpito. Eu não tenho onisciência, louvado seja Deus, esta é uma característica, este é um atributo que o Senhor não comunicou a nós. Então eu não posso dizer que esta será a semana mais maravilhosa da vida de cada um dos irmãos aqui. Isso é antibíblico. E se fazem campanhas para que se conquistem coisas. E a cada quarta, a cada quinta, a cada dia da semana que se marca, se fazem reuniões para que se conquistem coisas. E aí, se algum dentre os irmãos conseguiu, alcançou, auferiu, Deus foi gracioso e derramou, aí este irmão vem à frente e dá um testemunho dizendo: eu consegui, eu comprei, eu adquiri, eu conquistei. E se você que está aí não conseguiu, não alcançou, não conquistou, é porque está faltando fé em você e o ciclo se reinicia. E a pergunta que fica no meu coração, orientado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, é: esta é a vida do cristão? Veja, o pastor não está dizendo que o Senhor não pode te abençoar com bens materiais. Não, louvado seja Deus, o trabalho é uma bênção. E se você, fruto do seu trabalho, da bênção do Senhor sobre você, auferiu, conquistou, louvado seja o nome do Senhor, mas não está aí o cerne do evangelho que nós abraçamos. Isso me faz lembrar, inevitavelmente, um homem chamado Jim Elliot, um missionário estadunidense. Jim Elliot tem uma vida consagrada ao Senhor. Não sei se você já ouviu falar deste servo de Deus. Um homem de Deus, conhecedor da palavra, vocacionado para uma obra nobre. Ele foi chamado para pregar o evangelho aqui, no Equador. Ele então recebe esta vocação e chega ao Equador em fevereiro de 1952. Razoavelmente, há pouco tempo. E ele chega ao Equador com um objetivo dado pelo Senhor de alcançar uma tribo violenta do Equador. Uma tribo que não conhecia o Senhor Jesus. E eles então ficam um pouco em Quito, Elliot e sua equipe,
E passado um tempo, eles estabelecem estrategicamente um local próximo à tribo, sobrevoam com o avião, têm contato com um destes da tribo, e este um os engana. Até que num dado momento eles chegam à tribo e 10 guerreiros dessa tribo matam Eliot e seus 5 companheiros de viagem. E eu fico pensando como enquadrar a história de Eliot a essa teologia pregada nos púlpitos da igreja hoje em dia. Como anunciar naquela semana para Jim Elliot que esta será a semana mais maravilhosa da sua vida, porque afinal você está indo para o campo missionário. O que acontece é que esse sacrifício não foi em vão, porque a esposa de Jim Elliot, que também estava com ele no Equador, e não tinha acompanhado para esta tribo, uma irmã serva de Deus com a qual eu vou estar no céu. Elizabeth Elliot então abraça essa missão e muitos irmãos equatorianos são salvos pelo Senhor por causa da iniciativa de Deus nessa família. Sim, irmãos, há preços a serem pagos na vida do cristão. E o texto que nós lemos é exatamente sobre isso. João Batista, aquele que o Evangelho de Marcos anuncia como o preparador do caminho do Senhor, lá no capítulo 1. João Batista, então, é aquele que vai anunciando o Evangelho e vai anunciando: olha, eu batizo com água, mas haverá aquele que vai batizar com fogo, e este eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Esse homem começa o seu ministério no deserto e anunciava arrependimento. Ele não anuncia: vocês que me acompanham neste deserto vão sair do deserto. Vocês que estão aqui no deserto encontrarão um oásis. Ele anuncia arrependimento, irmãos. E aí houve uma ascensão na sua vida ministerial. Ele sai do proclamador do deserto e passa a ser o proclamador da corte. Ele chega diante de Herodes, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. A família de Herodes o Grande foi conturbadíssima, gente que viveu longe de Deus. E Herodes Antipas então toma por esposa a mulher do seu irmão. E diante deste cenário, este mesmo que pregou arrependimento no deserto, agora na corte não ajusta o seu discurso. Porque ele poderia dizer: não, para aqueles que são simples me acompanhando no deserto, eu prego mais duramente. Mas na corte eu tenho que ajustar. Na corte, para os poderosos, eu preciso ser mais leve no que vou falar. E a palavra do Senhor diz que ele diz diante do tetrarca: o que você está fazendo é um absurdo. O seu casamento com sua cunhada não é lícito. E a palavra grega, a expressão grega, é muito dura, irmãos. O que ele diz para o imperador, para o monarca, na verdade para o tetrarca, que era dono e governante de 1/4 da região, por isso tetrarca. O que ele fala para ele é: o que você está fazendo não tem cabimento. O que você está fazendo não é possível. E fruto desse confronto, então, a esposa desse tetrarca, que vivia uma relação de adultério, se ira contra João Batista e articula a morte deste servo de Deus, que viveu dignamente, integralmente,
honestamente a sua vocação, mas que não teve a semana mais maravilhosa da vida dele, que não teve o seu salário triplicado, que não teve as suas dores, porque também o evangelho do coach, que agora fala só o coração, as suas dores acabaram. Não é isso que ele vive, irmãos. Ele foi para a prisão por pregar o evangelho, por anunciar o padrão de Deus. Viveu confrontos, teve transtornos, dificuldades, prisão e morte. E é por isso que eu quero compartilhar com você sobre a vida do servo de Deus, porque quero crer que todos os que aqui estão são servos de Deus. E a palavra do Senhor diz, por meio de João, no capítulo 15, que o mundo não vai nos amar, que o padrão que nós anunciamos não é o padrão casado com aquilo que o mundo entende como correto e adequado. Como deve ser a vida do servo de Deus? E eu quero então compartilhar com você que, em primeiro lugar, o servo anuncia com integridade. O primeiro ponto que eu quero destacar então é que o discurso de João Batista foi exatamente aquilo que agradava ao Senhor. Esse homem que foi chamado para preparar o caminho do Senhor Jesus, ele teve uma coragem admirável, porque ele não ajustou o seu discurso dependendo do público. Usando a linguagem e a expressão dos nossos dias, ele não foi politicamente correto. Ele proclamou a verdade de Deus, sabendo que esta coragem poderia gerar para ele banimentos, cancelamentos, prisões, problemas e até morte. Ele anuncia arrependimento. E eu quero mais uma vez fazer jus ao discurso do evangelista que pregou o evangelho no seu tempo. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Arrependam-se, porque está próximo o reino do Senhor. Não há mais espaço para a vida cristã associada a pecados que se repetem. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando começa a pregar, ele prega arrependimento. E o apóstolo Pedro, em Atos, quando da sua primeira pregação, com 3.000 convertidos, ele prega arrependimento. Seja nos desertos ou nos palácios, seja no trabalho ou no ambiente acadêmico, nós precisamos anunciar com integridade. Nós não ajustamos a nossa fala, nós não arredamos o pé dos nossos princípios, nós não nos apartamos das balizas do Evangelho de Jesus. Alguém pode dizer, mas é só um bloquinho, pastor. Não, esta é uma festa da carne, apartada dos valores do Evangelho. Servo de Deus não curte carnaval. E se você tem feito isso, e se você gosta disso, e se o seu coração vibra com isso, coloque seu joelho no chão e clame por arrependimento. E é interessante como essa postura de seriedade diante dos princípios do Evangelho não vão gerar boa aceitação, irmãos. Não sejamos inocentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 11, vai dizer o que falavam de João Batista. Porque veio João não comendo e nem bebendo, e dizem que ele tem demônio. Sim, as pessoas não vão compreender a gente.
Mas cabe a mim e a você manter a seriedade e a integridade daquilo que nós sabemos, conhecemos, tomamos acesso pela fé e por meio da iluminação do Senhor, por meio da palavra. Viva o Evangelho com integridade. O século era o 16, e um homem chamado William Tyndale, contrariando o governo, mas ouvindo de Deus por meio do seu Espírito: o meu povo precisa da minha palavra. William Tyndale então não ajusta a sua vida por causa daquilo que o governo queria. Ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês e é punido por isso, é preso por isso, é executado por isso. Nós somos desafiados, irmãos, a manter a integridade daquilo que nós conhecemos ser o Evangelho. Nós temos vivido dias de pessoas muito associadas a nomes de governantes. E eu gostaria que esse engajamento fosse um engajamento com um único nome, que é sobre todo nome, e o nome no qual não há equívoco. Este sim não tem equívoco. Eu gostaria desse engajamento com o nome de Jesus, com as palavras de Jesus, com os valores de Jesus. Anunciar o Evangelho com integridade é compreender que um servo de Deus não pode ser favorável ao aborto, irmãos. Compreender o Evangelho do Senhor é compreender que nós não celebramos CPFs cancelados, irmãos. E aí não me interessa se cada uma dessas vertentes de pensamento está associada a um tipo de filosofia política, porque o Evangelho do Senhor transcende a tudo isso. Somos chamados a anunciar com integridade. Mas não apenas isto. Em segundo lugar, o servo do Senhor denuncia com coragem. Há um aspecto profético na igreja, irmãos. E é por isso que a igreja não é associada a nenhum tipo de governo. É por isso que, em nome de Jesus, a igreja brasileira é liberta da ação do Estado, porque o Evangelho do Senhor transcende o Estado. Não há associação visceral com aquilo que dizem os políticos. Há associação visceral daquilo que o Evangelho de Jesus diz. E é por isso que a gente continua apontando o dedo para o Estado e dizendo: o Estado está errado aqui. Porque nós não devemos favores a eles. Porque nós não fazemos pacto com eles. Porque nós não fazemos parte de mesas de conluio. E é por essa razão que a gente continua tendo, em nome de Jesus, autoridade como igreja, para dizer que a liberação sexual é pecado, sim. Que a filosofia do importa é o amor, independente de como esse amor seja, e que tudo que se quiser relacionar em nome desse pseudo-amor é casamento, a gente dizer isso é pecado. John Bunyan, certamente, se você não ouviu falar dele, você ouviu falar do livro dele, pelo menos de um dos livros, o mais famoso, O Peregrino. Ele foi preso, irmãos, por pregar sem licença. E durante o seu tempo na prisão, é que ele escreve O Peregrino. Sem dúvida alguma, um dos maiores clássicos da literatura cristã. Porque ele anunciou com coragem, ele denunciou que estava equivocado. Nós somos chamados a ter coragem. A coragem de João, a coragem de Tyndale,
a coragem de Bunyan. Nós precisamos confrontar injustiças sociais, irmãos. Nós não batemos palma para assassinato de mulheres, de homossexuais, de drogados. Nós não batemos palma para execução. Nós somos do Evangelho. Porque alguém maldosamente pode dizer: esse pastor aí é associado ao governo X. Em nome de Jesus, o único que me governa é o Espírito Santo de Deus. Eu me incomodo com a morte de uma mulher negra, homossexual, de periferia. E me incomodo com a morte de um policial branco, heterossexual, porque senão é incoerente, irmãos. E a gente deve, como igreja, continuar apontando o dedo, porque senão o nosso discurso é partidário. E eu quero gastar um breve tempo denunciando pecados do nosso tempo a partir de agora. É pecado o relativismo moral, irmãos. A ideia de que não existem verdades absolutas, que qualquer caminho vale, que moralmente você pode fazer o que você quiser, isso é errado. E João 14, verso 6 vai dizer nas palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e Ele é a vida. O individualismo, que faz com que cada ser humano coloque a si mesmo num trono de adoração, e que não possa ser contradito em aspecto nenhum da sua existência. Nós somos contrários a isto, porque isto é pecado. E alguém pode me dizer: mas onde está isso na Bíblia, pastor? Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4, a palavra do Senhor diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não há espaço no Evangelho para esse individualismo exacerbado, autocentrado. E o que dizer do materialismo e do consumismo? Pecado. A busca incessante por bens materiais, você deve conhecer pessoas assim. Independentemente do dia da semana, do horário do dia, a conversa dessa pessoa é: fiz um acordo, vendi, comprei, estou preocupado porque falta recurso. E essa conversa toda é apenas para movimentar um coração idólatra de si mesmo e de mamon. E o próprio Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 6: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Eu quero com coragem denunciar a desconexão com autoridades. Sim, existem pessoas que aborrecem o coração quando se pensa em autoridade. Seja autoridade pastoral ou do conselho, ou transcendendo o ambiente da igreja, do professor, dos pais, dos avós. O mundo está contrário ao senso que temos de ter pessoas a quem nós devemos dirigir respeito e tributar a elas autoridade. O mundo rompeu com isso. Existem pessoas chamando pastores de igreja pelo nome. E a não ser que eu tenha me formado com você no seminário e tenha sido ordenado pelo mesmo presbitério que você, é reverendo ou pastor. Porque nós não caminhamos nos padrões deste mundo que baniram o senso de autoridade, irmãos. E talvez você me diga: onde está isso na Bíblia, pastor? E eu digo para você que isso está na Bíblia. No capítulo 13,
de Romanos, versos 1 e 2, quando o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus diz: toda autoridade é constituída por Deus. Respeite. Mas a loucura com o senso de abandono de autoridade é tal que até a autoridade das Escrituras está sendo questionada. Não, a Bíblia não é bem assim. A Bíblia tem incoerências. Ora, como ela tem incoerências, se ela é um sopro do Espírito Santo, ela é um sopro do Deus perfeito, então como é que ela tem incoerência se ela é um sopro do Deus inerrante? E isto é esse pensamento do diabo contrário às autoridades. E a palavra do Senhor nos diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. Nós não temos problema com autoridade, e se temos, reveja a sua conversão. Eu quero assumir o meu púlpito, o púlpito que o Senhor me deu, para dizer que o pluralismo religioso é pecado, irmãos. Sim, nós não andamos por aí quebrando imagens, destruindo centros espíritas. Nós não fazemos isto. Aliás, somos terminantemente contrários a isso. Isso é violência e crime, inclusive. Mas quero deixar esta convicção aqui, e quero dizer para você que essa história de que todos os caminhos levam à eternidade com o Senhor, isso é uma mentira do diabo. Porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer, em Atos capítulo 4, no verso 12, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, aleluia, pelo qual sejamos salvos. Não há salvação em outra pessoa. Eu quero denunciar o utilitarismo e o hedonismo, porque existem pessoas, inclusive dentro das igrejas, inclusive líderes de igreja, e que o sangue de Jesus Cristo cubra a minha vida e cubra a minha casa, pregando coisas no púlpito e adulterando, pregando santidade no púlpito e tendo vidas sexualmente incompatíveis com o padrão do Evangelho, pregando coisas no púlpito e sendo opressores da comunidade, criticando nas redes sociais qualquer tipo de teologia diferente, vivendo anos e anos em casos de adultério. E eu quero, em nome de Jesus, denunciar o utilitarismo das pessoas e a busca por prazeres imediatos. E a base para isso? Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para a ocasião, a carne, mas servi uns aos outros pelo amor. E uma última denúncia, uma sétima denúncia, é a falta de compromisso com a verdade. Irmão, só tem uma única coisa que a palavra de Deus dá paternidade ao diabo. E esta é a mentira. Servos de Deus não andam por aí mentindo, inventando, fofocando, maldizendo. Servos de Deus não. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios 4, verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Não existem meias verdades.
Se você estiver na roda e alguém estiver falando alguma coisa a respeito de alguém, e este alguém não estiver presente, você repreenda isso em nome de Jesus. Isso é coisa do diabo. A igreja continua em Cristo tendo autoridade para denunciar pecados. O servo de Deus anuncia com integridade. O servo de Deus denuncia com coragem. Mas em terceiro e último lugar, o servo padece com desprendimento. O servo de Deus está disposto a pagar o preço, irmãos. A história de João Batista é uma lembrança contundente disso. João pagou o preço máximo por sua fidelidade. Ele pagou com a sua própria vida. Um exemplo dessa disposição em entregar a sua vida, um outro exemplo, é um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que durante a Alemanha, o tempo da Alemanha nazista, ele se coloca contrário a Hitler, contrário a esse governo opressor. E ele então denuncia a injustiça e a perseguição contra os judeus, até que finalmente é preso e morto. O servo de Deus padece com desprendimento. Há uma dimensão de sacrifício no Evangelho que envolveu a sua vida. Se você está comigo, irmão, diga pelo menos um amém. O Evangelho que alcançou você tem uma dimensão de sacrifício. Para com essa história de que o mundo vai te amar, de que não há um preço a ser pago, de que ninguém vai te cancelar, de que você não vai ser banido das rodas, de que pessoas não vão virar a cara para você, porque não é este o Evangelho do Senhor. A Missão Mais, que trabalha com a igreja perseguida, tem um slogan que massacra o nosso coração. E o slogan é: se há alguém da igreja sendo perseguido, todos nós estamos sendo perseguidos. Existem irmãos nessa manhã que estão trancados com medo de se reunir, irmãos. E muito me surpreende nas universidades bandeiras de grupos terroristas. O Estado Islâmico está aí, Boko Haram está aí, a Al-Qaeda continua aí, a Al-Shabaab continua aí. E antes que você me interprete mal, esta não é uma palavra sobre um tipo de governo, um partido. Isto é o Evangelho de Jesus, porque existem irmãos nossos sofrendo hoje, aqui e agora. No interior do país, missionários são ameaçados de morte. Pergunte ao reverendo Daniel. Missionários nossos já tiveram seus carros jogados para fora da pista. Nas igrejas e nas mais diversas denominações, pastores são caluniados e atacados a 3x2 em qualquer corredor de qualquer comunidade. O diabo tem tomado o coração de muita gente para perseguir servos de Deus. E sabe o que o Senhor veio a mim e disse enquanto eu estava estudando essa palavra? Olhe para mim, Ismael, sorria. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos dispostos a sofrer por Ele, sim. Se você tiver que pagar o preço do cancelamento, do banimento, do afastamento, se pessoas pararem de falar quando você chegar, glorifique e exalte ao Senhor, porque é grande o vosso galardão nos céus. Renuncie os confortos pessoais, renuncie os desejos da carne, renuncie tudo isso por amor ao Senhor. Não negocie, não negue a Cristo, não viva como um cristão ateu. E alguém pode dizer, cristão ateu? Existe. Quando você se reúne numa igreja domingo e vive de segunda a sábado como se ele não existisse, isso se chama cristianismo ateu. Viva com integridade. Foi assim com João Batista. Foi assim com Jim Elliot. Foi assim com William Tyndale. Foi assim com John Bunyan. Foi assim com Bonhoeffer. E somos desafiados a considerar como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Inevitavelmente, esses atributos nos levam à pessoa do servo sofredor. Sim, os nossos maiores exemplos não são esses homens. Esses homens, assim como nós, seguiram e seguem o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, ele proclamou a verdade com integridade. Ele denunciou o pecado do seu tempo. E ele pagou um preço por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só podemos viver assim porque nós temos o exemplo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pregou o que tinha que pregar. Ele apontou a realidade de pecado do seu tempo. E ele foi para a cruz, para que nós tivéssemos esperança, para que nós fôssemos lembrados que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Vale a pena servir ao Senhor. Anuncie com integridade. Aponte o pecado e esteja disposto a pagar o preço, porque o seu mestre viveu esta verdade. Coloquemo-nos de pé e cantemos a este pastor. Somos rebanho deste pastor. Cantemos ao Senhor com alegria.